drásticas, assim, de repente. Eu acho que mudanças muito grandes são mais difíceis da gente manter. Então, eu prefiro começar combinando com o paciente pequenas mudanças que ele possa sustentar. Então, por exemplo, eu faço uma analogia de uma casa. Vamos supor que você se muda para uma casa e ela tá muito suja, muito bagunçada, ela estava sendo habitada por, sei lá, sem tetos, que tinham tomado posse da casa, ela tá toda bagunçada, toda quebrada, e você ganhou essa casa de herança. Essa casa é uma analogia para a sua rotina alimentar. E aí você vai se mudar para essa casa. Você não vai conseguir arrumar a casa toda em um dia. Você não vai conseguir limpar a casa, trocar as janelas, consertar as coisas todas num dia. Então, você pode priorizar as partes que são mais importantes. Então, por exemplo, sei lá, vou jogar o lixo fora, vou limpar o quarto, que é onde eu vou dormir. Você pode começar a limpar a casa aos poucos, né? Então, por exemplo, a pessoa chega, ela tá com sobrepeso, ela tem uma alimentação toda errada. Quais são as primeiras coisas que eu tento acordar com ela no consultório? Tirar alimentos industrializados, diminuir a quantidade de alimentos industrializados. Então, às vezes a pessoa come, sei lá, nuggets, salgadinhos, pão de forma, bolacha recheada, iogurte, Coca-Cola, refrigerante. Então, eu tento a gente acordar assim, então você vai tentar 80% do tempo, 80% das refeições, comer comida de verdade. Então, assim, arroz, feijão, carne, salada, né? Proteína, frango. Comida de verdade, coisas que você vai descascar, que você vai comprar no açougue, comprar na feira. E tentar tirar os industrializados na maior parte do tempo, deixar isso só para as exceções. E, por exemplo, assim, às vezes a pessoa. Tem gente que toma 2 litros de refrigerante por dia, tem gente que toma 3 litros, tem gente que não bebe água e só toma refrigerante. Então, um acordo que eu tento fazer é, por exemplo, eu tomo 4 litros de Coca-Cola por dia. Então, você vai tomar 2 litros de Coca e 2 litros de água e a gente troca essa Coca-Cola por Coca Zero, por exemplo. Porque às vezes eu não consigo cortar de uma vez. Não adianta eu chegar e achar que a minha consulta é um arco-íris, que a pessoa vai passar debaixo desse arco-íris e ela vai sair com uma outra rotina totalmente ligada em saúde. A gente precisa fazer essas mudanças aos poucos, né? Então aí eu combino com o paciente. Não, então você consegue trocar essa Coca-Cola por Coca Zero? Ah, eu detesto Coca Zero. Não, mas você vai se acostumar. A gente se acostuma com quase tudo. Então depois de um tempo ele nem vai sentir mais falta do outro refrigerante, se ele começa a tomar o diet. Depois, no segundo momento, a gente vê se ele consegue trocar esse refrigerante, por exemplo, assim, o copo quase todo de água com gás e um pouquinho de suco integral, por exemplo, de uva. A gente vai trocando. Ou depois, só água com gás, ou só água com gás com limão. A gente vai tentando adaptar dentro das coisas que ele faz para a gente fazer pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças já vão ter um grande impacto. Porque uma pessoa que toma 4 litros de Coca-Cola por dia, se ela troca por Coca Zero, ou se ela consegue diminuir pela metade, ela já vai fazer um déficit, ela vai diminuir a quantidade de caloria que ela ingere demais, assim, a quantidade de açúcar que ela ingere demais. Tudo isso já vai ter um grande impacto para a pessoa começar a emagrecer. Outra coisa que eu sugiro sempre também é a pessoa comer um pouco mais de proteína. A nossa alimentação aqui no Brasil, se a gente for pegar uma comida básica, assim, você lembra quando a gente era criança, assim, sei lá, café da manhã, pão de forma com, na época ainda, Com margarina e manteiga, café, margarina. aí almoço, arroz, feijão, salada, né? E no lanche, de novo, um pão com margarina e à noite, mais ou menos a mesma coisa que almoçou. É pouca proteína, porque a proteína vai estar ali no bife, né? É pouca proteína, um pouco de um pouco de aminoácido ali no arroz e feijão, mas é pouca proteína. Então, eu sugiro a pessoa também, além disso, aumentar um pouco a quantidade de proteína. Então, assim, diminuir um pouco do arroz, aumentar o tamanho do bife. Por quê? Porque as proteínas, elas causam mais saciação. Então, se a gente tem uma alimentação mais rica em proteína, a gente consegue sentir menos fome. Então, a gente trocando os industrializados e aumentando a proteína, a gente vai conseguir controlar um pouco mais a fome desse paciente, sabe? Então, com essas primeiras mudanças, ele já vai mudando, ele já vai sentindo um pouco melhor, vai perdendo um pouco de peso, e aí a gente vai terminando de arrumar a casa ao longo do tempo, nas próximas consultas. Daí a gente vai fazendo um ajuste fino. Até no final, às vezes a pessoa chega num ponto que ela já tá bem, mas ela quer perder um pouco mais de peso, ela quer ganhar um pouco mais de músculo. Aí é a hora que eu entro com um plano alimentar mais específico, né? Do que vai comer de manhã, à tarde e à noite. Porque daí a pessoa ela já tem toda uma cultura que ela desenvolveu nela mesma, de um cuidado com a alimentação, de uma rotina melhor, ela vai conseguir implementar. Eu acho que não adianta eu chegar com a pessoa e falar assim, você agora vai, sei lá, acordar 5 horas da manhã e fazer 1 hora de musculação, e aí você vai ter que comer antes do treino, depois do treino, né? O almoço vai ser. Aí, e coloca um monte de ingrediente que ela nunca usou, tipo, sei lá, quinoa,
chia hidratada. Não, Eu, sim, é difícil, viu? Para as pessoas aderirem a esse tipo de alimentação é complicado.